Fala pessoal, tranquilo, na santa paz? E aí meu querido? E aí minha querida? Tá chorando ou tá vendendo lenço? Tá certo? Você já conseguiu relacionar TV, rádio, telefonia, GPS, aparelho celular, velocidade gigantesca, aprimoramentos, inovações, a transição do analógico para o digital? Tu consegue relacionar tudo isso, por exemplo, na tua redação? Tu consegue checar tudo isso em um item ou numa questão de exame de seleção? Consegue? Tá? Ah, não consegue não? Pô, você está no lugar certo. Esse é o canal Bora Atualizar. Solta a vinheta, papai! Pessoal, tranquilo? Santa paz? Tudo lei de Laura na sua preparação? A nossa temática de hoje está relacionada a um negócio chamado Terceira Revolução Industrial, em 5 passos, tá certo? Falar de transformações, falar de modificações, falar de alterações, tudo isso está associado ao quê? A atividade secundária ou também chamada de indústria, ou também de unidade de produção, ou de unidade fabril. Mas hoje eu quero tratar com vocês uma temática em relação a processos, tá? Hoje eu não quero tratar com vocês com relação ao elemento fábrica, ao elemento indústria. Eu quero tratar contigo aqui, nesse vídeo, tá certo? Sobre os processos que envolvem a indústria. Em específico, a terceira revolução industrial, tá certo? Em 5 passos, para você ter a síntese, tá ok? Para escrever bem, para responder bem com essa temática chamada terceira revolução industrial, ou também chamada de revolução técnico-científica informacional. Beleza? Passo número 1, tá? Falar de terceira revolução industrial, a grande marca dela é justamente o quê? A passagem da tecnologia mecânica para a tecnologia digital. É a grande marca que realmente intitula ou rotula a terceira revolução industrial. Corte temporal. Geralmente se associa a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, usa-se a década de 1950, 1960 e também a década de 1970 como embrião da terceira revolução industrial, ou também mencionada a terceira revolução técnico-científica e informacional. Por que eu fico repetindo isso? Para você ter um vocabulário para uma boa escrita, para você ter um bom vocabulário geográfico com relação a responder às suas opções, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio. Outra grande marca, ainda no passo 1, referente à terceira revolução industrial, é a mudança, tá certo, de foco para atividades industriais. Sai-se agora da metalurgia, sai-se agora da siderurgia, sai-se também do foco enorme da indústria automobilística e passa-se a focar em outras atividades industriais, tá certo? Tanto quanto ou muito mais rentáveis no contexto global. Outra característica, ainda no passo 1 da terceira revolução industrial, é a mudança, tá certo? Ou novos focos para fontes de energia, já que essa nova forma de se organizar o trabalho na indústria exige bastante fonte de energia. E aí vem a diversidade. É só você lembrar, saímos do petróleo, passamos para a energia elétrica e hoje se fala, por exemplo, em energia atômica. Ou também se fala também nas outras fontes de energia chamadas ainda é uma questão de tempo, de energias alternativas, fontes energéticas alternativas, certo? Passo número 2, quando se trata de terceira revolução industrial. Qual é a grande característica, professor Almeida, dessa revolução industrial, dessa nova forma de organização fabril? É justamente a integração, galera, a participação, a sintonia, tá ok? De quê? Da ciência com a atividade industrial. Ah, mas isso não existia? Não dessa forma. Antes da década de 50 não existia essa ligação. Existiam o quê? Elos. Existia o quê? Pontuais situações e contextos que, ora, unia ciência e indústria. Agora não, certo? É uma regra. Agora não. É uma obrigatoriedade da atividade industrial e da ciência juntarem-se, ok? Com quais objetivos? Aumentar a lucratividade, tá certo? Aumentar a rentabilidade, aumentar a produtividade, porque quando você fala de terceira revolução industrial, você jamais pode estar associando ao termo produção, ao termo aumento de produção. Você deve estar associando ao termo aumento de produtividade. Já, no próximo passo, você vai ver a importância de fazer essa distinção de produção industrial para produtividade.
Ainda no segundo passo, não esquece também que uma das características da terceira revolução industrial é de apresentar máquinas mais eficientes, é de apresentar instrumentos mais precisos, tá certo? Cirúrgicos, vamos colocar assim. Outra informação ainda no segundo passo sobre a terceira revolução industrial que você não pode esquecer é a robotização, que tem a maior plataforma, uma maior participação já na quarta revolução industrial, tá certo? Mas a robotização tem seu embrião original na terceira revolução industrial, quando nós imaginávamos que robôs teriam feições humanas muito semelhantes. É o que se imaginava da década de 50, 60, 70 e até 80 com a terceira revolução industrial. E para finalizar, o passo número 2 sobre revolução técnico-científica e informacional, não esqueça da inteligência artificial, que também, assim como a robotização, tá certo, tem, todo o seu material a partir de criação a partir da terceira revolução industrial, certinho? Passo número 3, galera, sobre terceira revolução industrial. Gastos reduzidos. É uma das características mais marcantes da terceira revolução industrial, a redução constante, permanente e constante. Eu não falei temporário ou pontual. Permanente e constante de que, professor Almeida? Dos gastos, dos custos de produção, tá certo? E como é que eles conseguem fazendo isso? Otimizando o tempo. Tá ok? Se tem o mesmo tempo, mas lembra que eu falei no passo número 2? Máquinas mais eficientes e instrumentos mais precisos? Agora tu entende por que eu coloquei no passo número 2 essas características. Porque agora eu estou falando de produção, tá certo? Produção industrial que tem a retirada do termo produção e introduz-se a partir de agora, para se obter a redução dos gastos, se tem o quê? A otimização do tempo, acompanhando de quê? Com a elevação da produtividade. Tá certo? Então você tem essa relação no terceiro passo entre tempo e distância cada vez mais reduzidos. Tá? E como é que se consegue na terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica e informacional? Vou ficar repetindo até você ficar um mantra na sua cabeça. Como é que se consegue reduzir tempo, reduzir distância, reduzir gastos e otimizar o tempo para aumentar a produtividade? Através da evolução do conhecimento. Porque agora tempo e conhecimento são mercadorias valiosíssimas na terceira revolução industrial. São mercadorias de grande valia nesse processo de organização das indústrias ou das unidades fabris no mundo, tá certo? E com isso, ainda no passo número 3, você tem um rompimento. Um rompimento de quê? Um rompimento de barreiras físicas e barreiras temporais. Associadas ao quê? A novas línguas ou línguas tradicionais, a novos costumes ou costumes tradicionais, a novas formas de viver ou formas de viver tradicionais. E como é que se consegue fazer, a partir desse rompimento das barreiras físicas e temporais, como é que se consegue fazer todo esse aglomerado? Através da mundialização da economia. E o que é mundialização da economia em geografia? Globalização. Perfeito? Passo número 4. Nós temos agora o quê? Novos meios de comunicação. Novos meios de comunicação. Ou seja, falar de terceira revolução industrial é falar de instantaneidade. Estamos falando de quê? Do mundo em redes, tá certo? Onde no clicar de uma tecla, você tem informações do mundo inteiro em tempo real. Lembra que tempo e distância agora estão reduzidos? Você viu isso no passo número 3. E agora no passo número 4, você tem o quê? A instantaneidade, acompanhada, que eu já falei, de quê? Do tempo e conhecimento como mercadorias. Dá um exemplo, professor. A genética. Tá certo? Acompanhando essas novas formas de comunicação instantâneas, eu tenho hoje o quê? Informações associadas à genética. Eu tenho uma dita popularidade ou popularização de algumas informações que antes eu não tinha. Sobre, por exemplo, a genética. Sobre essa evolução da ciência genética. Tá certo? Acompanha em termos de novas formas de se comunicar, no passo número 4, o quê? As novas relações de trabalho. Tá certo? Que se faz obrigatória a mudança, por exemplo, de legislações em vários países. Cita-se, por exemplo, o Brasil. Tá certo? Então, as relações de trabalho nessa terceira revolução industrial, que alguns dizem que já está se despedindo, que alguns dizem que já se despediu, e outros dizem que ainda está vigente. Tá certo? Muda-se as relações de trabalho entre empregado e empregador. Surge a terceirização com mais ênfase, com mais intensidade, com mais eficiência.
tá certo? Tudo isso você tem no bojo da terceira revolução industrial. E o trabalhador, tá certo? Nesse passo número 4, sua relação à terceira revolução industrial. E o trabalhador e a mão de obra cada vez mais desvalorizada, tá certo? Principalmente aquela mão de obra que não tem, tá certo, a qualificação. E qual é o tipo de qualificação ou de qualificações que o empregado, que o colaborador, que o trabalhador deve ter? Geralmente se cobra na terceira revolução industrial multifuncionalidades. Ou seja, o empregado, o colaborador, o operário, tá certo? Ele deve manter, ele deve deter, junto ao seu conhecimento, que é visto como mercadoria, várias formas de trabalhar. Ou seja, é o que se classifica como multifuncionalidades. E, finalmente, o passo número 5, tá certo? Os pontos negativos da terceira revolução industrial. Aí você vai ter desemprego, e eu já falei aqui no canal que toda vez que você fala de desemprego em geografia, em atualidades, infelizmente, o texto tem que ser o mesmo, elevação. Tá certo? Não tem como você dizer assim, a terceira revolução industrial, a 10ª revolução industrial diminuiu o desemprego. Infelizmente, ainda é uma tendência da nova ordem mundial, ou também chamada de ordem multipolar, o aumento, infelizmente, constante do desemprego. Ainda no passo número 5, temos a questão do uso indiscriminado, por isso a preocupação com as questões ambientais, por isso a preocupação com o desenvolvimento sustentável, por isso a preocupação com a sustentabilidade. Por que, professor Almeida Júnior? Porque cada vez mais, infelizmente, devido a várias necessidades, devido a vários interesses, tá certo? E às vezes devido a poucas opções, nós temos cada vez mais o uso dos recursos naturais, que por muitas vezes, que por muitos contextos, que por muitas situações encontram-se ameaçados, tá certo? Ainda no passo número 5, tu não esquece, tá? Das modificações, das alterações entre empregado e empregador, tá? E também não esquece que a mão de obra, quando não é multifuncional, quando não obedece um certo padrão de qualidade, ela é descartada, ou ela é substituída, ou ela é simplesmente desvalorizada, beleza? Para fechar nosso encontro, tu não esquece o seguinte: a terceira revolução industrial, independente do tempo passado, presente ou ainda um pouco mais no futuro, tu tem que lembrar, tem que concluir, tá certo? E ratificar no teu texto ou na tua opção correta de gabarito, tu tem que lembrar que a terceira revolução industrial, ela promove e ainda promoverá significativas o quê, professor Almeida Júnior? Alterações. Tá certo? Alterações onde? Como? Na forma. Na forma de quê, professor? Como vivemos. Alterações na forma como nos organizamos. E alterações, sobretudo, como nós trabalhamos. Tá certo? E onde que essas novas alterações de como viver, de como se organizar, de como trabalhar, onde que isso vai estar ocorrendo? Onde que isso está ocorrendo? Ou onde isso estará ocorrendo? Na sociedade, na economia e, sobretudo, na construção constante de alterações do espaço geográfico, tá certo? Galera, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo, vamos bombar, como vocês dizem, a esse canal sobre geografia e atualidade. Eu sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar. Fique com Deus.